O Portal Guia-me está ao lado do apóstolo Willy Garcia, que é líder da Igreja Vida Nova em São Paulo. Muito obrigada por essa participação e vamos falar um pouco sobre a sua experiência na África. Gostaríamos de saber como foi essa sua última viagem na África e como foi a sua conexão com o pastor nigeriano TB Joshua. Luana, primeiro, uma alegria receber vocês aqui, poder fazer parte desse momento, né? Mas assim, a nossa conexão com o TB Joshua foi muito interessante, foi algo tão de Deus, tão natural, não o conhecia, não sabia nada a respeito dele, e de repente veio uma equipe dele para o Brasil, e eles entraram no Brasil pelo sul, né? Argentina, Paraguai, e ali eles tiveram contato com o apóstolo Ricardo Wagner, da Rede Apostólica, um amigo meu, e conversando com o Ricardo, eles pediram se o Ricardo conhecia alguém que pudesse fazer a tradução de um DVD da Cruzada no México. O Ricardo falou, eu conheço uma igreja que tem estúdio, alguém que pode ajudar vocês. E assim eles vieram para cá. E o Ricardo me ligou, falou, estou levando uma equipe da África para te conhecer e para conversar. Tá bom, e eles chegaram aqui. Foi tipo assim, né, desculpa o termo, caiu no colo. Né? Foi tão de Deus que a gente nem esperava, de repente eles chegaram aqui e conversando e tal, e eles perguntaram se dava para a gente traduzir o DVD da Cruzada no México. E fizemos, né, a tradução, e a partir desse contato, desse trabalho, criou-se uma amizade. E aí eu fui convidado para estar com ele na Nigéria, conhecer a sinagoga, a Igreja de Todas as Nações, que é a SCOAN, conhecer a Emmanuel TV, uma estrutura muito, muito grande. A Emmanuel TV está nos 5 continentes, só não passa na América do Sul e na América Central, o resto tudo, né? E eu estive lá, e assim foi muito interessante a minha chegada. Nós saímos de São Paulo na segunda, chegamos na terça à noite, chegamos quase meia-noite dentro do complexo deles lá, na cidade de Lagos. Lagos é uma cidade muito carente, 20 milhões de habitantes, 70% da cidade não tem energia elétrica, não existe água encanada, esgoto, nada, né? Então é uma cidade muito carente. E nós chegamos muito tarde da noite e, na verdade, ele criou um complexo, uma cidade dentro da cidade. Então a cidade da sinagoga é uma cidade bem diferente de Lagos, mas está dentro de Lagos. E o meu primeiro contato com o TB Joshua, eu o conhecia por foto, depois desses contatos ele também me conhecia por foto. Chegamos tarde lá e nós fomos para o complexo e nós dormimos, e eu ainda lembro que eu falei para o Ricardo, olha, amanhã cedo eu vou acordar, eu acordo cedo, eu não sei onde é o salão de culto, mas eu vou procurar. Né? Então se você... Ele falou, não, eu vou com você. Aí acordamos e nós fomos para o salão de culto, um espaço muito, muito grande. Nós subimos na galeria, fiquei sentado, olhando aquilo lá, falei, meu Deus, né, que estrutura imensa. Além do salão principal, tem mais 5 tendas lá fora, mais 2 prédios, o primeiro e segundo andar, maior do que esse salão aqui, e aquilo fica cheio, fica lotado. E aí nós chegamos e tomamos um café e corri para lá e estou sentado na galeria, aquele movimento, aquele mover lá, o pessoal arrumando tudo para a reunião do dia seguinte. Eu estou sentado, sentei assim, o Ricardo Wagner do meu lado e estamos olhando tudo. Daqui a pouco eu olhei e vejo um senhor, né, negro vindo na nossa direção, uma camiseta vermelha, TV Emanuel, uma bermuda e chinelo. Eu olhei, voltei para onde eu estava vendo e tal. Aí quando eu olho, o Ricardo Wagner está abraçando esse homem, né? Eu olhei meio assustado, aí também cumprimentei ele, né? E ele passou e saiu. Eu falei, Ricardo, nós chegamos à noite, já conhece a gente que trabalha aqui, né? À noite você ficou zanzando. Ele falou, você não viu quem é? Eu falei, não. Ele foi ele quem? Ele foi o TB Joshua. Eu falei, nossa. Aí quando eu olhei, ele olhou para trás e deu risada. Aí ele foi, conversou lá com uma equipe, voltou. Aí eu pedi perdão para ele, falei, perdão, eu não te reconheci. Ele falou, não, é normal, eu abracei. Mas foi um fato legal porque criou uma certa intimidade, né? Então esse foi o meu primeiro contato com ele. Uma pessoa com toda essa estrutura, né? Com uma TV que pega uns 5 continentes, com uma igreja, se não é a maior, é uma das maiores igrejas do mundo, mas um homem muito simples. E eu confesso que quando eu fui para lá, eu fui com o pé atrás, né? Como um bom mineiro, uma cabeça de brasileiro, a gente vê tanta coisa aqui, né? E eu fui com o pé bem atrás, né? Puxa, tipo, para mim a cabeça estava assim, mais um, né? Mas eu me surpreendi de ver realmente, não só a simplicidade dele, mas de ver como Deus usa ele, a igreja, as pessoas que estão com ele, como Deus usa aquilo ali.
Eu vi milagres assim marcantes, eu tenho no meu celular, porque eu e o Ricardo Wagner e um outro pastor que estava conosco, nós tivemos autorização de estar ao lado dele, acompanhando ele, porque até isso precisa. Lá é uma estrutura muito bem vigiada, porque a Nigéria, o governo é muçulmano e o Boko Haram está lá dentro. Pastor é moeda de troca. Então tem toda uma estrutura. E eu tive do lado dele e vendo realmente as coisas acontecerem. Né? Então eu tenho no meu celular vídeos e fotos, eu tenho ali pessoas que foram curadas instantaneamente, mas de coisas sérias, graves, de pessoas que não andavam, passam a andar. Eu tenho um vídeo de uma senhora que não era da Nigéria, de um outro estado, de outro país da África, a mulher nua, só com um pano cobrindo os seios no carro, a mulher não andava. E a mulher há 7 anos naquele estado, e ela não tinha roupa porque ela não podia pôr roupa. O corpo dela era uma ferida só e minava água e sangue. Então é difícil até de filmar aquilo. E você vê a mulher ser curada na hora, andar. Então são coisas assim marcantes, marcantes. Uma outra com lupus. E essa mulher estava dentro do carro, porque dentro do complexo tem uma avenida, e as pessoas que não podem andar ficam dentro do carro, e ele vai lá fora e ele ora carro por carro. E do lado dele assim, ele chega perto da mulher dentro do carro, a cuidadora da mulher com o aparelho aqui, a mulher toda entubada, recebendo alimentação pelo nariz, a sonda, o tubo na boca, um turbante na cabeça, só os olhos da mulher de fora. Ele chega para perto do carro e ele fala para a cuidadora dela, tira tudo isso. A mulher olhou para ele e falou, eu não posso tirar. Ele falou, tira. Ele falou, mas eu não posso. E eu do lado, eu levei um susto. Ele falou, você não vai tirar, eu estou mandando você tirar. Ele falou, não posso. Desculpa, não. Ele fez assim, ele arrancou tudo aquilo lá. Ele arrancou tudo. Quando ele arrancou, o olhinho da mulher arregalou. E eu também, eu pensei assim, ele matou a mulher. Né? Ele matou a mulher. A mulher não andava há 4 anos, porque tinha todo o histórico atrás dela. A mulher arregalou os olhos assim, e eu também. E aí ele deu um tapa na testa dela, um tapa na barriga e falou, você está curado em nome de Jesus, levanta. E foi interessante o olhar da mulher, aquele olhar assustado. E ela ficou assim, com os olhos arregalados, e ela começou assim, ó. E aí ela deu um pulo. Eu estou respirando sem aparelho. E começou e saiu correndo. E nisso ele já foi embora, foi orar para outro carro. E eu nem fui atrás dele, fui atrás da mulher. E eu e mais um monte de gente atrás da mulher. E a mulher gritando. Você entendeu? Aí a equipe já acolhe a mulher e tal. Então foram essas coisas que me marcaram. Hoje nós fazemos um trabalho para ele. Nós somos as pessoas de língua portuguesa no mundo. A gente traduz vídeos e tal, tal, tal. E dia a dia eu estou vendo isso. Fui numa cruzada no Peru com ele. Eu vi gente sendo curada na hora. Uma menininha, né, um rapaz cego. Ele nasceu cego. Aquele negócio assim bem no fundo. A falta de olho, e ele ora, né? O rapaz pula e começa a enxergar. Então são essas experiências, né? Tem muita coisa, se eu fosse ficar falando aqui com você, né, a gente ia o tempo todo aqui. Então foi assim que eu conheci, assim que eu conheci o ministério dele, e aprendi a respeitar ele. Sei que ele é um homem, né, como todos os homens, mas que tem uma graça sobre ele, tem. Que tem um chamado diferente, tem. E outra coisa que marcou muito, ele não vende nada, não cobra nada, tudo ele dá. Então, e é Deus que sustenta o ministério dele. Eu tive lá e ele pediu para mim estar indo passar uma semana com ele. E ele falou, eu quero que você tenha um retiro espiritual. E eu fui. E é interessante que aquela semana ele tinha marcado a linha de oração. E ele divulgou isso no mundo. Então seria um final de semana que, para não ter ninguém ali, 80, 100 mil pessoas. Eu cheguei na terça-noite, na quarta eles fizeram uma triagem, porque a linha de oração ele ora por enfermos. Ele fez uma triagem, eles na equipe, eles têm muitos médicos na equipe, muitos voluntários que vão de outros países lá. Então na quarta de manhã eles fizeram uma triagem de aproximadamente 20 mil enfermos. Pega nome de todo mundo, se ele vai ali para fazer a triagem com o médico, já pede se tem exame e tal, tal. Triagem em 20 mil enfermos, aproximadamente. Só que cada enfermo tem no mínimo um acompanhante.
né? Mas às vezes são 2, são 3. Então na quarta-feira de manhã, ali dentro, no mínimo 40 mil pessoas. Mas nós estamos estimando 50 mil pessoas. Fez a triagem com todo mundo, acomoda todo mundo nas tendas e dentro do salão e tal, tal, até a hora do almoço. Na hora do almoço, ele distribuiu marmitex para 50 mil pessoas. Nós ajudamos. Os caminhões chegavam e ele distribuiu almoço para todo mundo, ele deu. E aí depois descansa um pouco, vem uma pessoa, isso está todo mundo em vários lugares ocupando todos o complexo. Porque tem a tenda de câncer, tem a tenda de distúrbios mentais, muitos endemoniados acorrentados. A tenda de câncer de aproximadamente 3 mil pessoas e uma outra menor, que funciona como uma enfermaria, várias pessoas com feridas, o câncer exposto, feridas abertas. O cheiro era insuportável ali dentro. E tem a equipe que vai fazer a limpeza, desculpa, a higienização, então eles jogam um tipo de desinfetante, sei lá, bactericida, então mistura todo aquele cheiro. Chega uma hora que você não aguenta, né, de ver. Eu vi um jovem, um adolescente, o câncer tomou as costas dele. As costas dele eram uma ferida só, não podia pôr roupa. Então isso era muito, muito comum você ver lá. Distribui almoço, descansa, depois do almoço, você calcula 50 mil pessoas distribuídas em vários lugares ali. Vem uma pessoa, ele tem 1 hora para falar de salvação para esse povo. Então você vê várias tendas, vários grupos sendo ministrados. Em 1 hora, essas pessoas explicam quem é Jesus, porque a maioria não conhece Jesus ali. Explica quem é Jesus e fala para eles: olha, Jesus, ele veio para te salvar. Quer aceitar? Todos oram. Tem um descanso de 15 minutos. Volta outro. E agora eu vou explicar para vocês o que é fé. Quem é que te dá fé? Como que você gera fé dentro de você? Tem 1 hora. Terminou de explicar? Agora vamos orar e agradecer a Deus, porque é Ele que dá fé. Aí eles oram. Aí ele dá lanche para todo mundo. Dá. Todo mundo come seu lanchinho, tal, tal. Tem uma meia hora. Vem outro e explica como Deus quer te curar, como Deus quer te libertar. Tem 1 hora. E aí ele explica. Tudo bem, entenderam? Entendemos. Vamos orar e agradecer a Deus, porque é Ele que cura e liberta. Oramos. Aí, olha, agora vai pro hotel, vai para onde você está, porque dentro do complexo dele tem vários hotéis, né? Que eles chamam de acomodações, mas na verdade é hotel. Vai, tal, sábado todo mundo aqui. Aquela multidão vai embora. Quinta-feira organiza, sexta-feira outra multidão. De manhã mais 20 mil enfermos aproximadamente, com acompanhantes mais 40. E o processo é o mesmo sexta-feira. Olha, acabou, volta amanhã. Sábado, olha, tinha umas 80, 100 mil pessoas ali dentro. E é só oração, o dia inteiro, orando pelos enfermos. O dia inteiro, ele e a equipe. A maioria, ele ora. Então foi o dia inteiro de oração. Você vê pessoas endemoniadas sendo libertas, você vê pessoas curadas, você vê de tudo, o dia inteiro. E aí no domingo o culto. Só que o culto dele começa às 8 horas da manhã e termina às 8h15 da noite. Uau. São 12 horas e 15 minutos de culto. Pergunta se alguém sai. Só sai para comer alguma coisa e volta. E todas as tendas com TV, todo mundo participando do culto. Não sei dizer o número de pessoas. Né? De manhã, louvor, dança. O africano é muito alegre. Né? Então, puxa, louvor, dança. E aí depois do almoço, testemunhos, as pessoas que foram curadas no sábado. E eu vi aquela pessoa de lúpus ali, estava perto de mim e tal, e as pessoas todas, né? E aí ele vem e ele começa a trazer uma palavra. Ele não pregou, 12 horas de culto ele não teve tempo de pregar. Ele começou a trazer uma palavra de revelação, de conhecimento, de sabedoria. Ele levou mais ou menos 4 horas. E ele chega para o pessoal, foram várias pessoas, chega para a turma da Grécia, para a turma da África do Sul, Estados Unidos e Canadá, ali tem gente de todo mundo. E ele vem e traz uma palavra para aquela pessoa. Você fala, como é que ele sabe isso? Como é que ele sabe? Só um testemunho só, foram vários que marcaram. Mas atrás de nós estava o grupo da América Latina e tinha um senhor atrás muito obeso, devia pesar mais de 200 quilos. E ele parou e ele chamou, vem cá. Aí esse homem veio, quando chega perto dele, o homem caiu.
E aí a equipe levanta aquele homem, ele cai de novo. Aí quando aquele homem consegue ficar em pé, ele fala, você é um pastor. Ele fala, eu sou um pastor. Sou um pastor do Uruguai. Você, há uns 3 anos atrás, você ministrou com uma senhora muito obesa. Ele falou, foi verdade. Ele falou, então, você ministrou, essa mulher foi liberta, e essa mulher hoje ela é uma pessoa normal, ela é magra. Ele falou, é verdade. Ele falou, então, a partir daquele momento, porque antes de ministrar essa mulher, você era um homem normal, né? Estatura normal, peso normal. Depois você ficou obeso, você foi engordando, engordando, e olha como você está hoje. Ele falou, é verdade. Ele falou, então, o demônio que estava naquela mulher passou em você. E ele falou, mas agora em nome de Jesus você está liberto. E quando ele fala isso, o homem cai endemoniado. Manifestou ali na hora, tal, aí ele orou, repreendeu, aquele homem ficou em pé de novo. Ele diz, agora você volta para o seu país, que você vai voltar ao seu peso normal. Depois você volta aqui para contar. Como ele sabia disso? E várias outras situações, foram quase 4 horas, com pessoas de países diferentes, situações diferentes. Então, isso me fez respeitar muito o ministério dele. Foram essas coisas, né? E acompanhando ele agora, a gente, então, me trouxe realmente um respeito por tudo que ele faz. Ação social ele tem em vários países do mundo, vários países. E ele tem a equipe, eu até dei para o pastor Marcos o livro dele de trabalho social no mundo. E tem muita gente famosa, vários presidentes, reis, que investem no ministério dele, financeiramente falando. Por isso que ele não cobra nada de ninguém. Tem ação social que ele começa e talvez no 3º ou 4º dia a equipe já liga para as pessoas e fala, para de mandar, nós não precisamos mais, já supriu tudo. Teve acho que foi terremoto aqui no Equador o ano passado, e logo nós estávamos começando a nos envolver com ele. E teve esse terremoto, ele gravou um institucional de 5 minutos e espalhou no mundo quem podia ajudar o Equador com dinheiro, com medicamento, com material de higiene. E aí a minha filha fez, foi o primeiro trabalho que nós fizemos. Ela traduziu isso para o português. Em uma semana, na língua portuguesa no mundo, sem fala de Brasil, porque não foi divulgado aqui. Deu um avião de carga, e eu vi, saindo da Europa e indo para o Equador, carregado de material de higiene e de medicamentos. E um valor assustador que foi passado direto para o governo do Equador, em dinheiro vivo. Então, ele é muito respeitado nesse trabalho social também. Então, são essas coisas aqui que realmente, como nós o conhecemos e como também houve esse envolvimento e esse respeito por ele.